O Livro de Mórmon, Histórias para Nossos Filhos. No capítulo de hoje, de Histórias para Nossos Filhos, vamos para o capítulo 31 de 2 Nefe. Nefe diz por que Cristo foi batizado. Os homens devem seguir a Cristo, ser batizado e receber o Espírito Santo e perseverar até o fim para que sejam salvos. A vida eterna é concedida àqueles que guardam os mandamentos de Deus após o batismo. E agora, meus amados irmãos, eu, Nefe, cesso de profetizar, e não posso escrever senão poucas palavras que sei com certeza que acontecerão, e nem posso escrever senão algumas palavras de meu irmão Jacó. Portanto, as coisas que escrevi me bastam, exceto algumas poucas que devo dizer sobre a doutrina de Cristo. Portanto, vos falarei claramente, de acordo com a clareza de meu profetizar. Porque minha alma se deleita na clareza, pois é desta maneira que o Senhor Deus faz todas as obras entre os filhos dos homens. Pois o Senhor Deus dá luz ao entendimento, porque fala aos homens de acordo com sua língua, para que possam compreender. Portanto, quisera que vos lembrasseis do que vos falei sobre aquele profeta que o Senhor me mostrou, o qual batizará o Cordeiro de Deus, que tirará os pecados do mundo. E agora, se o Cordeiro de Deus, sendo santo, terá necessidade de ser batizado com água para cumprir toda a justiça, quanto mais necessidade não temos nós, sendo impuros, de sermos batizados, sim, com água. E agora vos pergunto, meus amados irmãos, como foi que o Cordeiro de Deus cumpriu toda a justiça, sendo batizado com água? Não sabeis que ele era santo? Mas, embora sendo santo, mostra aos filhos dos homens que, segundo a carne, se humilha ante o Pai e testifica-lhe de que lhe será obediente na observância de seus mandamentos. Portanto, depois de ter sido batizado com água, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. E novamente, isto mostra aos filhos dos homens quão estreito é o caminho e quão apertada é a porta pela qual deverão entrar, tendo-lhes dado o exemplo. E disse aos filhos dos homens: segue-me. Portanto, meus amados irmãos, podemos nós seguir a Jesus se não estivermos dispostos a guardar os mandamentos do Pai? E disse o Pai: arrependei-vos, arrependei-vos, e sede batizados em nome do meu Filho amado. E também veio a mim a voz do Filho, dizendo: aquele que for batizado em meu nome, o Pai dará o Espírito Santo, como a mim. Segue-me, pois, e fazei as coisas que me viste fazer. Portanto, meus amados irmãos, sei que, se seguides o Filho com todo o coração, agindo sem hipocrisia e sem dolo diante de Deus, mas com verdadeira intenção, arrependendo-vos de vossos pecados, testemunhando ao Pai que estáis dispostos a tomar sobre vós o nome de Cristo pelo batismo, sim, seguindo o vosso Senhor e vosso Redentor, a água, segundo a sua palavra, eis que então recebereis o Espírito Santo. Sim, então vem o batismo de fogo e do Espírito Santo. E então podereis falar na língua de anjos e render louvores ao Santo de Israel. Eis, porém, meus amados irmãos, que assim veio a mim a voz do Filho, dizendo: depois de vos arrependerdes de vossos pecados e testificardes ao Pai que estáis dispostos a guardar meus mandamentos, pelo batismo de água e de haverdes recebido o batismo de fogo e do Espírito Santo, e de poderdes falar em uma língua nova, sim, na língua dos anjos. Se depois disso me negardes, teria sido melhor para vós que não me houvesses conhecido. E ouvi a voz do Pai dizendo: sim, as palavras do meu amado são verdadeiras e fiéis. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. E agora, meus amados irmãos, a menos que o homem persevere até o fim, seguindo o exemplo do Filho de Deus vivente, não poderá ser salvo. Portanto, fazei as coisas que vos disse ter visto o vosso Redentor fazer, porque por esta razão me foram mostradas, para que possais conhecer a porta pela qual deveis entrar.
porque a porta pela qual deveis entrar é o arrependimento e o batismo com água, e recebereis então a remissão de vossos pecados pelo fogo e pelo Espírito Santo. E estareis então no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Sim, havereis entrado pela porta, havereis procedido segundo os mandamentos do Pai e do Filho, e havereis recebido o Espírito Santo, que dá testemunho do Pai e do Filho em cumprimento da promessa que vos fez de que, se entrasseis pelo caminho, receberias. E agora, meus amados irmãos, depois de haverdes entrado neste caminho estreito e apertado, eu vos perguntaria se tudo terá sido feito. Eis que vos digo, não, porque não haveríeis chegado até esse ponto se não fosse pela palavra de Cristo, com fé inabalável nele, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. E agora, meus amados irmãos, eis que este é o caminho, e não há qualquer outro caminho ou nome debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo no reino de Deus. E agora, eis que esta é a doutrina de Cristo, é a única e verdadeira doutrina do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que são um Deus sem fim. Amém. Redentor,